É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Ouvintes, boa tarde. Confiram as notícias na Girassol FM. Campanha de vacinação contra pólio arrancou hoje em todo o país. Paralisação do transporte de passageiros na rota Luanda-Soio-Cabinda. A situação pode estar resolvida dentro de 3 dias. Do desporto, Palancas Negras iniciam com pé direito a caminhada rumo ao CAN de Marrocos 2025. Na página internacional, incêndio causa 17 mortes em dormitório de internato no Quênia. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 6 de setembro de 2024. A garantia técnica é de Galácio Santana, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas, 2 minutos. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Arrancou hoje no país a campanha de vacinação contra a poliomielite. Aqui em Luanda, o município do Quilamba-Quiache acolheu o lançamento da terceira ronda de vacinação. Aquela zona é considerada cinzenta no que diz respeito à vacinação. A Rede Girassol está no palco dos acontecimentos com a jornalista Susana Ângelo. Susana, boa tarde. Por esta altura já terá acontecido o lançamento da campanha. Susana, boa tarde. Boa tarde. Está lançada oficialmente a terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, um ato que foi aqui prestigiado também pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. É importante fazer referência que a campanha de vacinação contra a poliomielite, a primeira fase aconteceu em maio e surgiu numa altura em que o Ministério da Saúde diagnosticou um caso positivo do vírus não humano no Etardo Sekele, um vírus que veio importado da vizinha República Democrática do Congo. Nós vamos à conversa com Alda de Souza, é coordenadora nacional do programa de vacinação. Doutora Alda, boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Doutora, podemos falar aqui de uma terceira e última fase desta campanha? Dizer que atualmente consideramos alguns resultados em relação às primeiras campanhas, as 2 primeiras fases, uma vez em que no final dessas 2 fases nós identificamos apenas o registro de um caso de poliomielite na província do Mochico, município do Leua. Então, quer dizer que toda esta situação vai demonstrar que tenhamos que responder a toda esta situação. Não estamos isentos, uma vez mais, também só para acrescentar, porque enquanto a região africana viver surtos de pólio, nós temos que estar preparados para a qualquer momento respondermos a qualquer situação de importação. O mais importante é que as coberturas de vacinação durante a campanha alcancem os 95% e traduzido que em vacinar todas as crianças, independentemente da localidade delas, e num período máximo de 6 meses nós confirmamos que realmente já não existe a circulação do poliovírus em Angola. Doutora Denise fala em um caso, doutora Alda fala em um caso, mas a doutora Denise Antônio, que é representante das Nações Unidas, apontou aqui durante o seu discurso 16 casos em 6 províncias do nosso país. A doutora Alda não fala em um caso, mas sim a doutora Alda fala que nós tivemos o início, foi na província... Mas referenciou apenas a província do Mochico, quantos são 6? Não, o último caso foi na província do Mochico. Dizer que atualmente nós temos a confirmação de 16 vírus. Digo em vírus por quê? Porque foram isolados vírus em estados não só da província de Luanda, mas também das demais províncias. E também foi
isolado o vírus da polio em humanos, isto é, em crianças de menores de 5 anos, totalizando os 16 casos. 9 vírus em etários, quando eu digo etários, são etários das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Benguela, Huambo, Luanda. 9 vírus. E 6 vírus em crianças menores de 5 anos, das províncias do Mochico, Lunda Sul e a província da Lunda Norte. E um caso, uma criança que não manifestou os sintomas de paralisia, mas sim um contacto. Assim totalizamos 16 vírus e não 16 casos, para as pessoas poderem entender. E frisar uma vez mais que os vírus registrados em Luanda são apenas 2 vírus e que foram registrados no início do ano, isso é no mês de janeiro. Após a implementação das 2 rondas de campanha de vacinação, não registramos o isolamento ou confirmação mais de nenhum vírus de pólio. Mas o trabalho continua, porque o vírus não tem direção, não tem fronteira, não precisa de passaporte, está a circular a nível da região africana. Então o mais importante é que nós tenhamos campanhas de boa qualidade e para mantermos estes ganhos temos que apostar na vacinação de rotina, porque na vacinação de rotina nós temos uma vacina, que é a vacina inativada da pólio, que protege a criança contra todos os tipos de vírus que circulam. Esta vacina protege também o vírus novo, a nova tipo de vírus que está a circular cá no nosso país. Muito obrigada, doutora Alda de Souza, é coordenadora nacional do programa de vacinação, dando conta aqui que o país registrou 16 vírus da polio. Um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e certamente trazer ao detalhe para todos aqueles que nos acompanham. A equipa Rede Girassol no palco do lançamento da 3ª fase de campanha de vacinação contra a poliomielite com Pedro Borges, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo. O palco foi o município do Quilambaquiás. O secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Calumbo, fez uma atualização sobre a situação da Cécil Marítima e a paralisação do transporte de passageiros na rota Luanda-Soio-Cabinda. O responsável garantiu que tudo está a ser feito para que se preste a devida assistência aos passageiros. Tivemos avaria nos últimos dias da embarcação que habitualmente faz este percurso e esta avaria está a causar um embaraço grande na movimentação dos passageiros. Nessa altura temos cerca de 70 passageiros no município do Soio, estão impossibilitados de prosseguir a viagem para Cabinda e a empresa Cécil Marítima, que é a nossa operadora, foi orientada a prestar todo o apoio a esses passageiros. Temos também por parte da administração municipal do Soio esta solidariedade que, em conjunto com a Cécil Marítima, acolheram esses passageiros, estando nesse momento num espaço onde há orientações para serem apoiados do ponto de vista logístico e tudo aquilo que for necessário. Sabemos que está a ser feito. Jorge Calumbo assegurou, por outro lado, que a situação poderá estar resolvida dentro de 3 dias. Daquilo que é a informação, a expectativa dos passageiros, quando é que terão esta operação em termos de darem sequência da sua viagem. A embarcação está a ser reparada, está na doca neste momento no Soio, a ser reparada e da garantia dos técnicos da manutenção desta embarcação, vamos ter pelo menos 3 dias para termos a embarcação pronta. Portanto, têm orientações para fazerem todo o possível no sentido de, o mais cedo que o trabalho que estão a fazer permitir, fazer com que estes passageiros sejam transportados, naturalmente que o trabalho da reparação da embarcação seja concluído quanto antes.
Secretário de Estado dos Transportes, Jorge Calumbo, esclarecimento. Boa tarde, está lançada oficialmente a terceira fase da campanha. A situação pode estar resolvida dentro de 3 dias. Jorge Calumbo falava antes do início da reunião do ProPriv, onde são traçados planos e metas para avançar com as privatizações das participações do Estado em empresas como a Unitel e o BFA. O encontro está a acontecer sob liderança do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Agora, política de Angola e do mundo. O governo chinês comprometeu-se em disponibilizar 50 mil milhões de dólares para investimento no continente africano nos próximos tempos. A garantia foi dada durante o Fórum de Cooperação China-África em Pequim. Por cá, um grupo empresarial chinês anunciou a construção de uma cidade industrial que deverá albergar mais de 100 fábricas. Alberto Capitão. No continente berço da humanidade, Angola é o principal parceiro econômico da China. Empresários oriundos da segunda maior economia do mundo encontraram em território angolano abertura para investir em diversos domínios, sendo o comércio um dos mais privilegiados. Lara Shai é representante do grupo empresarial chinês que detém igualmente a conhecida cidade da China. Já estamos a investir aqui em Angola há mais de 10 anos, desde o primeiro projeto, que é a cidade da China, até Kigolo Shopping, até Nova Era. Já conseguimos ter muitos resultados positivos e frutas positivas, como a cooperação de todos os nossos clientes e consumidores. Lara Shai anuncia a construção de uma cidade industrial para os próximos tempos. Que vai ser um parque industrial da Funda, ainda vai produzir muito mais empregos, porque vai ser um projeto na área industrial que vai ter 160 fábricas. São várias fábricas de tamanho média e pequena, de várias categorias. Vai ter fábrica de produto plástico, fábrica de materiais de construção, alimentação e entre outros setores também. Ao se dirigir aos líderes africanos, o presidente chinês Xi Jinping garantiu nesta quinta-feira que o seu país tem mais de 50 mil milhões de dólares em financiamento para a África nos próximos 3 anos, tendo prometido aprofundar a cooperação em infraestruturas e o comércio com o continente. Em reação, o economista Afonso Malaca considerou que as necessidades de África ultrapassam os valores disponibilizados pela China, mas realça que o gigante asiático pretende, com o anúncio, reafirmar a sua posição no continente recheado de potencialidades. Eu penso que esse valor não resolve os problemas dos africanos, mas é um valor que, sem sombra de dúvida, pode ajudar os países africanos, cada um deles, em função dos projetos e das suas ambições, definir aquilo que são as suas prioridades. Nesta negociação com a China, nesse fórum que a China tem com os países africanos, é fundamental reconhecer aqui que, no final das contas, o que se espera é que as vantagens sejam mútuas entre Angola e a China, entre a África e a China, e não simplesmente a China a ganhar ou simplesmente os africanos a ganhar, que na maior parte dos casos não é possível que os africanos ganhem em detrimento das outras potências. Questionado sobre o que a China ainda tem para oferecer nesta parceria, Daniel Sapateiro disse que os países africanos devem aproveitar essencialmente o conhecimento tecnológico e potencial industrial do gigante Boa tarde, asiático. está lançada oficialmente a terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite. O que é que isto quer dizer? Passar da indústria, aquela indústria transformadora que nós conhecemos, que vai continuar, mas cada vez mais ligada à robótica, à inteligência artificial, à indústria das telecomunicações, do 5, 6, 7G. Temos que pensar nisto já nessa vertente, não pensar que estamos no 3, 4, 5G. Alberto Capitão e o ponto de vista de especialistas sobre o compromisso do governo chinês em disponibilizar 50 mil milhões de dólares para o investimento no continente africano nos próximos anos. Este é um compromisso que foi assumido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping, durante o Fórum de Cooperação China-África. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A província de Luanda foi a que registrou o maior número de operadores comerciais formalizados no âmbito do Programa de Reconversão da Economia Informal, PREI. Foram mais de 94 mil formalizações feitas, de acordo com o PCA do INAPEM, João Cossi.
Do ponto de vista da distribuição geográfica do registro sobre a formalização, a província de Luanda, numa primeira fase, é a província que mais registrou operadores informais. Estamos a falar acima de 94 mil operadores formalizados. João Nkossi referiu que a intenção passar a responsabilidade do processo de formalização da economia aos governos provinciais. Recomenda-se também, por exemplo, que a gestão do PREI seja feita pelos governos provinciais. Se calhar numa primeira fase, o modelo que nós queremos testar, porque não olhar municípios onde nós temos forte atividade agrícola, forte atividade pesqueira e não só, se calhar levarmos lá as experiências com todos os intervenientes e vermos os resultados que vamos ter. Mas é importante pensarmos, por exemplo, para os próximos tempos, o PREI ser operacionalizado efetivamente pelos governos provinciais. PCA do INAPEM, João Nkossi, Luanda lidera a lista de operadores comerciais formalizados no âmbito do Programa de Reconversão da Economia Informal. Foram até aqui 94 formalizações, ou seja, mais de 94 mil formalizações feitas. Angola registrou uma queda no volume de importações de produtos alimentares no segundo trimestre deste ano, segundo dados do Banco Nacional de Angola. Celestina Zola. O país gastou 445,3 milhões de dólares com a importação de produtos alimentares no segundo trimestre do ano, quando no primeiro trimestre esse valor ficou um pouco mais acima, nos 509,9 milhões de dólares. Os dados são do Banco Nacional de Angola, que registra assim uma queda de 12,6% do segundo trimestre relativamente ao primeiro e ainda uma queda de 9,2% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Quer isto dizer que o volume das importações de bens alimentares nos meses de abril, maio e junho de 2024 foram inferiores às importações nos mesmos meses em 2023. Na altura, foram gastos 490,8 milhões de dólares com a importação de bens alimentares. Os dados trimestrais do Banco Nacional de Angola referem que no segundo trimestre de 2024, o país gastou Boa tarde, está lançada oficialmente a terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite. De dólares, um aumento de 102% em relação ao trimestre anterior. As importações de combustíveis com 765,3 milhões de dólares, mais 30,3 milhões de dólares que no trimestre anterior, de alimentos 445,3 milhões de dólares, de construções e materiais de construção 324,9 milhões de dólares e de veículos e suas partes 232,6 milhões de dólares. Lideram a lista dos produtos mais importados neste trimestre. Celestina Zola e os detalhes da redução do volume de importações de produtos alimentares no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. A taxa de juros no país pode gerar a redução de investimento privado no país. O economista Daniel Tendo defende a ação das autoridades para a inversão do atual quadro. António Matamba. As altas taxas de juros praticadas atualmente pelos bancos comerciais levaram recentemente o Presidente da República a convocar uma reunião no Palácio da Cidade Alta com os responsáveis das instituições bancárias que operam no nosso país. Apesar de não haver detalhes sobre o que foi decidido no encontro, o economista Daniel Tendo explica que o cenário atual é resultado das decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que também contribuiu para o aumento da inflação. Mesmo com as medidas que o BNA foi implementando, essencialmente esta mais sonante, que é a alteração da taxa de juros, não resolveu de facto, muito pelo contrário, a inflação continua a subir por uma questão simples. A nossa inflação, ou a inflação em Angola, ela tem tentáculo de diversos ou de vários setores, ou seja, não se combate a inflação em Angola apenas com política monetária. A política econômica também é chamada aqui, o setor produtivo é chamado aqui, porque nós temos inflação.
Preços altos, por quê? Porque os nossos comerciantes precisam constantemente recorrer ao mercado internacional para a obtenção de bens para a comercialização no mercado local. Por quê? Porque a produção nacional ainda não dá resposta, nem sequer compensa os gastos dos nossos comerciantes. Quer dizer que, na escassez de produção nacional, os nossos comerciantes continuarão a olhar para o mercado internacional para aquisição. Só que essa aquisição é feita com divisas. Para resolver o problema das altas taxas de juros, o economista acredita que é preciso um esforço conjunto entre os principais intervenientes do setor, incluindo a equipa econômica e o Banco Nacional de Angola. Não basta só a política monetária, mas aqui o executivo, a equipa econômica precisam mais uma vez reforçar aquilo que são os programas e ações no âmbito da diversificação da economia, o fomento à produção nacional, para termos aqui um equilíbrio entre as ações no âmbito da política monetária e as ações no âmbito da política econômica. Daniel Tendo chamou a atenção também que, se a situação que vivemos não mudar nos próximos tempos, pode haver uma queda no investimento privado em Angola. Com essa elevada taxa de juros, há uma contração do investimento, ou seja, teremos menos crédito à economia, teremos menos investimento. O que é que se pode fazer? É fomentar e aquecer a economia. E o BNA tem a chave disto. Qual é a chave do BNA? É, mais uma vez, ao invés de elevar a taxa de referência, é reduzir a taxa de referência. Porque o que se passa é uma questão de liquidez. Quer dizer que no mercado financeiro não existe liquidez suficiente e os bancos com maior liquidez subiram as taxas e os bancos de menor liquidez sentem-se com dificuldade de adquirir divisas no mercado interbancário por causa da elevada taxa. Mas se reduzirmos a taxa de referência e aumentarmos a liquidez no mercado interbancário, poderemos ver nos próximos dias ligeira redução, e penso que é o apelo que o Presidente da República levou para a banca comercial, mas a banca comercial levanta o facto de que o BNA tem responsabilidades neste cenário que se criou. O especialista defende a intervenção das autoridades num cenário de alta taxa de juros que pode inibir o investimento privado no país. Chegou a hora dos destaques do desporto. Os Palancas Negras começaram com o pé direito a corrida ao CAN de Marrocos 2025 ao derrotarem o Ghana por 1-0 no estádio Babaiara em Kumasi. Com este resultado, a seleção nacional somou os primeiros 3 pontos no grupo F e vai receber o Sudão na segunda-feira às 20 horas no Estádio Nacional 11 de novembro. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Lá fora, um incêndio atingiu o dormitório de um internato para crianças pequenas no centro do Quênia na madrugada desta sexta-feira, causando a morte de 17 menores, segundo a polícia local. O dormitório do Hillside Endashara Academy em Nyeri acolhia 156 alunos entre os 8 e 13 anos, da 4ª à 8ª classes. A Citizen Television disse que o fogo queimou as vítimas além do reconhecimento. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Da página internacional, regressamos à primeira para recordar o que foi destaque. Paralisação do transporte de passageiros na rota Luanda-Soio-Cabinda. A situação pode estar resolvida dentro de 3 dias. Terceira ronda da campanha de vacinação contra a pólio arrancou hoje no país. Do desporto, Palancas Negras iniciam com o pé direito a caminhada rumo a Marrocos 2025. Lá fora, incêndio causa 17 mortes em dormitório de internato no Quênia. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 6 de setembro de 2024. A garantia técnica foi de Galácio Santana, edição e apresentação de Janete Meio-Dias. 12 horas mais 30 minutos, tem Grande Jogada. Boa tarde, eu sou porque nós somos. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.